4, verso 8. Boa noite para os irmãos que estão assistindo também. Apocalipse capítulo 4, verso 8 diz assim: os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Mais uma vez no final: e de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que é de vir. Senhor Deus, nesta noite nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, que o Senhor venha se manifestar nesta noite, trazendo a paz, trazendo a alegria, a saúde, a paz. Espírito Santo, nós invocamos, Senhor, o Teu nome neste lugar, Senhor Jesus. Nós invocamos a Tua presença, Senhor Jesus, nesta noite. Que todo mal venha ser expulso, Senhor. Toda tristeza, toda enfermidade, toda angústia, Senhor, todo mal, todo medo, ansiedade, nós expulsamos do nosso meio, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo flua, Senhor, trazendo a bondade, a alegria, o amor, a união, a fé, o domínio próprio. Senhor, fica à vontade. Vamos cantar que só Tu és santo, Senhor.
e vai atrás da ovelha que está perdida, amém? Jesus te encontra nesta noite se você crê. E Ele está indo de encontro agora ao seu filho que está perdido lá nas drogas, onde for. O Senhor Jesus vai de encontro a ele agora, porque o Senhor, Ele tem um ousado amor, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. O Senhor deu a vida por nós naquela cruz. Aleluia. Diga assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Que a sua força vai ser grande no nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A noite, igreja, paz seja convosco, amém, irmãos? Pode, por favor, se sentar, vai dando glória a Deus, bem animado aí, um aleluia. Quem está feliz com Jesus? Deixa eu ver aí, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero convidar você então, nesse momento. Aliás, se você não cumprimentou seu irmãozinho que está do seu lado, fala assim: é bom te ver aqui. Fala: é bom te ver. Fala assim: é muito bom te ver nessa noite, amém? Dá um sorriso para ele, quebra o gelo aí, amém? Que maravilha, glória a Deus. Quero que você abra aí o livro de Lucas 6, amém? Lucas 6, hoje domingo, dia do Senhor, amém, irmão? Nós sabemos que agora na nova aliança, o domingo é o dia do Senhor, dia que o Senhor Jesus ressuscitou, amém, irmão? O Senhor ressuscitou no domingo. A antiga aliança
ficou para trás, é tempo, amém, de bênção, e nós comemoramos, né, a ressurreição do Senhor domingo. Hoje é o dia do Senhor, nós sabemos que é o dia de descanso para a nossa família, você deve ter descansado bastante, amém? E também é um dia de adoração, amém, irmão? É importante, nós sabemos que estamos começando uma nova semana, Deus abençoe os irmãos de casa, e nessa semana você não vai caminhar sozinho, o Senhor vai caminhar com você, amém? Acredita nisso aí? O Senhor está com você. Eu quero que você abra então a palavra do Senhor, Lucas 6, diz assim, olha: dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Amém, irmão? Essas palavras do Senhor Jesus, e é muito importante entender, porque há uma lei espiritual, amém, irmão? Uma lei da semeadura. Tudo que você e eu semeamos, nós vamos colher, amém, irmão? Se você dá amor, você vai colher amor. Se você dá cuidado, você vai receber cuidado. É uma lei, amém, irmão? Infalível, uma lei do Espírito. E não é diferente quando você dá algo para uma pessoa, amém, irmão? Você entrega alguma coisa para uma outra pessoa, por amor, você contemplar diante do Senhor, e o Senhor devolve, boa medida, recalcada. É importante, tinha uma medida chamada litrol, amém, irmão? No Antigo Testamento, a palavra fala que essa medida era uma medida do mercado de cereais. Quando alguém ia comprar um cereal, colocava-se dentro de uma vasilha, amém? E essa pessoa, ele batia, ele socava, né, para que os grãos se ajeitassem ali. Era uma medida transbordante. É assim que Deus devolve todas as coisas que nós passamos a alguém, ou nós plantamos alguém. Inclusive, eu quero falar desde já, amém, irmão? Nós estamos retomando a nosso projeto de cesta básica. Temos recebido muita gente nova na igreja, amém, irmão? E as pessoas estão vindo numa situação difícil, complicada. Nós estamos retomando, nós tínhamos dado uma parada, porque tivemos que fazer um remanejamento, uns cadastros novamente, porque nós tivemos alguns problemas sérios, nós tivemos que parar realmente, reiniciar. Nós tivemos casos muito tristes sobre pessoas que estavam pegando cesta, vendendo cesta, isso muitas pessoas, né? E aí nós fizemos um remanejamento, e nós estamos voltando agora com esse trabalho importantíssimo, porque é um momento, amém, irmão, que muitas pessoas estão passando por dificuldades, amém? Então quero, como igreja, convidar você a ofertar nessa questão da cesta básica. Tudo que quando você traz uma cesta básica, eu tenho certeza, irmão, que o Senhor, Ele amplifica todos os seus recursos. O Senhor amplifica a sua vida na questão que você doa, você recebe também. Você acredita nisso? Então nós estamos retomando com força total, é importante, e nesse momento é o momento de nós contribuirmos. A palavra diz aqui, ó, dá e dar-se-vos-á. Eu falava a semana passada da nossa irmã Yolanda, amém, irmão? E ficou no meu coração, marcou a maneira com que essa serva de 100 anos viveu na igreja evangélica quadrangular, encerrou seus dias, amém? É a vovó da Angélica, né? E a bisavó da Alice. E o último desejo dela foi honrar ao Senhor. Ela mandou um recado para mim, pastor. Ela falou: pastor, vem. E ela já estava na caminha, né? No leito dela. E ela disse que ela desejava muito devolver o seu dízimo. E assim que ela devolveu, amém, nós consagramos. Quando entramos naquela casa, amém, a presença de Deus era tão grande, que a pastora falou para mim, e eu me lembro até hoje, e senti a presença de Jesus em um nível tão maravilhoso, amém, irmão? De honra, que meus cabelos se arrepiavam lá. Jesus estava ali, amém, irmão? Ela ofertou aquela oferta sobre o leito dela. Dias depois, ela partiu para o Senhor. Mas é como se ela dissesse assim: 100 anos da minha vida, eu reconheço que o Senhor sustentou a minha vida, que Ele me alimentou, Ele amplificou a minha família. E, irmão, aqui nesse lugar estão as gerações dela. 100 anos ela tinha, mas ela deixou, né, uma família ativa no ministério. Angélica está ali atrás, né? Já está lá com as criancinhas atrás, né? Faz um trabalho com crianças. A Alice tocando com a gente. Então, irmão, o que nós fazemos na obra de Deus é deixar um legado para as nossas gerações, amém, irmão? Nós estamos construindo uma casa nova para o Senhor, amplificando, e eu também acredito que esta palavra, ela é para nós, porque tudo que você investe no reino do Senhor, na palavra do Senhor, é algo para as nossas gerações, né? E eu creio que se o Senhor não voltar antes, nós vamos estar com o Senhor, mas as nossas gerações que estão aqui, amém? Nossos jovens, nossas crianças, elas vão também manter vivo nesse lugar a adoração, a palavra do Senhor, aguardando a volta do Senhor, amém?
Então nessa hora eu quero convidar você a segurar a sua melhor oferta. Quero até, sei que você já esforçou bastante, ficou de pé até agora, mas eu quero convidar você para ficar de pé, segurar a sua oferta na sua mão, amém, irmão? O seu dízimo. Nós sabemos que o dízimo não é, as pessoas vão falar assim, mas o dízimo é do tempo da lei. Não, a palavra diz que Abraão, amém, irmão? Muitos séculos antes, Abraão devolve o seu dízimo, e é importante na Bíblia você entender, a palavra diz que meu povo sofre por falta de entendimento, mas quando fala na Bíblia, a primeira menção de alguma coisa, como o dízimo, nós vemos Abraão devolvendo o seu dízimo em honra ao Senhor, na trajetória de vitória, e a mão do Senhor é sobre ele, o mantendo, suprindo as necessidades. Segure essa oferta na sua mão. Pai, nós te louvamos nessa noite, pela vida preciosa de todos que estão aqui, Pai. Todos nós nessa noite temos o mesmo sentimento, gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor mantém o nosso coração, Pai, em atividade, em vida. O Senhor nos permite andar, nos permite trabalhar. O Senhor abre portas para nós. Nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite o teu povo consagra os seus dízimos, que fazem declaração, porque as nossas ofertas, como a oferta de Gideão, fala ao mundo espiritual. A nossa oferta diz, nós somos dependentes do Senhor. E quando eu creio disso, no trono do Senhor, chega como um aroma suave as nossas ofertas, nossa declaração que diz, estou de pé, e o Senhor é que me mantém nesse mundo em vitória. Pai, também as nossas ofertas, elas são parte daquilo que o Senhor tem dado para nós, e nós tiramos daquilo que é nosso, com o nosso coração alegre, e fazemos parte, Pai, também dos planos e projetos do Senhor, porque quando nós abençoamos os planos e projetos do Senhor, o Senhor abençoa os nossos projetos pessoais, a nossa casa, a nossa família. Pai, abençoa agora as mãos dos seus servos, que nessa hora entregam com o coração alegre, porque o que move o coração do Senhor é a alegria que há em nós, da gratidão neste momento, feito com sabedoria, mas grande entendimento, que a mão do Senhor nos mantém. Fala assim, olha, maldito o homem, fala, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço humano a sua força, mas bem-aventurado o homem, feliz, mais que feliz o homem, que reconhece o braço forte do Senhor sobre a sua vida e sobre essa casa. Sobre essa palavra, quero convidar você para vir à frente, dando glória a Deus. Pode se assentar, igreja, quem vem com alegria, adorar ao Senhor. Depois, se você for fazer o seu Pix, desde agora, já está abençoado, amém, irmão? Porque hoje as coisas estão tão modernas, e as pessoas enviam a sua oferta, amém, irmão? De casa, e da mesma forma, nós abençoamos agora, porque aquilo que sai de você, amém, irmão? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, o Senhor devolverá. Aquilo que sai de nós, com o coração alegre, o Senhor nos devolve com muita alegria. Glória a Deus, amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos nesta noite maravilhosa, porque o Senhor é a força da nossa vida. Rendemos graças ao Senhor e decretamos uma semana de vitória, de céus abertos, grandes bênçãos sendo liberadas, porque o seu povo está aqui, Pai. Primeiro dia da semana, o dia do Senhor, adorando o Senhor, e há uma bênção decorrente nessa semana, que é liberada agora, e vai ser vista aos olhos do teu povo, porque a tua palavra é fiel e digna de confiança. Vamos aplaudir o Senhor, dão glória a Deus. Deus abençoe José, amém? Quero que você abra a palavra do Senhor, amém, irmão? Salmo 23, é um salmo maravilhoso, amém, irmão? E é um salmo que nós temos, por esses dias, meditado sobre ele. E um dos versículos mais poderosos, meu irmão, é essa certeza que eu e você temos. O versículo 6 diz assim, olha, certamente que a sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Você pode dizer comigo, diga assim, ó, certamente que a sua bondade, a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Nessa tradução diz, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê nisso? Amém, irmão? É importante você entender que aquilo que você entende de Deus e a visão que você tem de Deus é a visão que vai agir na sua vida. Amém, irmão? Essa é uma grande verdade. A visão que você tem do Senhor é a visão que ela vai agir sobre a sua vida. Eu quero que você abra o livro de Isaías, e nós vamos ler esses dois textos, mas o texto principal não é esse. Livro de Isaías, Isaías 64, versículo 4, diz assim, ó, desde os tempos antigos. Vamos ler aqui como é que está. Porque desde a antiguidade,
não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Deus está trabalhando para você. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, Deus está trabalhando para você. Fala para ele, fala, fica animado, porque Deus está trabalhando para você, amém? Em todas as áreas que você precisa, o Senhor trabalha. Por quê? Nós falamos uma frase aqui, irmão, quero que você entenda: faça a expectativa do milagre, e o milagre vai acontecer, amém? Espere pelo Senhor, e o Senhor vai fazer. E essa frase não é uma frase vazia, mas é uma frase baseada na palavra do Senhor. 700 anos antes de Jesus vir à terra, o profeta Isaías diz que ele viria, e que ele traria com ele bênçãos desse tipo, amém, irmão? Deus trabalha por nós. Se você tem alguma questão em que você precisa da intervenção do Senhor, eu quero que você saiba hoje, a palavra não volta vazia. Deus começou a trabalhar na sua vida a partir do momento que você começou a esperar por Ele. Isso é, amém, irmão, uma grande verdade. Mas hoje, amém, irmão, eu quero partir num texto maravilhoso, a multiplicação. Isso você vai achar, amém? A primeira multiplicação dos pães, Mateus. Acha aí, Mateus, capítulo 14, versículo 13. Irmãos, como é maravilhoso nós entendemos o que você coloca na mão de Deus, amém, irmão? O que você e eu colocamos na mão de Deus, isso, eu digo assim, se você colocar a tua vida na mão de Deus, o Senhor vai amplificar as bênçãos na sua vida. Quem está entendendo? Se você colocar, amém, irmão, a sua família na mão de Deus, se você consagrar a tua família e colocar na mão de Deus, o Senhor vai abençoar. Tudo que nós colocamos na mão do Senhor é abençoado. Irmão, quando nós colocamos crianças aqui nesse altar para abençoar através da apresentação, nós estamos colocando na mão de Deus, amém, irmão? Nós estamos consagrando, e tudo que é consagrado, amém, irmão, está na mão de Deus, é abençoado, e a bênção ecoa sobre a nossa vida. Você está entendendo, amém? Isso em tudo. Eu fico contente quando algum irmão compra de repente um carro, uma moto, traz, amém, irmão? E nós consagramos, e eu tenho uma certeza, aquilo que a pessoa crê que Deus vai fazer, Deus faz, amém? Porque aquilo que você crê, da maneira como você vê o Senhor, olha o que Jesus disse: se seus olhos forem bons, tudo será luz, mas se seus olhos forem maus, haverá grande escuridão de você. Se você olhar para as coisas de Deus, amém, irmão? E crer na promessa, porque a palavra diz assim, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás do que disse. Irmão, a palavra do Senhor é fiel e digna. E eu quero então abrir nesse texto e ler com você, capítulo 14, esse é o nosso texto principal, amém, irmão? E vai dizer o seguinte, 14, 13. E Jesus ouvindo isto o quê, né? Aqui esse texto começa Jesus recebendo a notícia que João Batista havia sido decapitado, né? Ele então sobe ao monte, vamos ler, então Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saber disso, as multidões vieram das cidades de todos os lados, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e teve grande compaixão dele, se compadeceu dela. E curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é um lugar deserto. E já é tarde. Vamos pedir que o povo vá embora. Vamos despedir a multidão. Que eles possam ir para as aldeias que ficam distante, para que possam comprar e comer alguma coisa. Jesus, porém, disse: não é preciso que eles partam daqui. Deem mesmo, vocês mesmos, o que comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Diga glória a Deus. Fala assim, 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Irmão, essa história você já conhece. É algo muito maravilhoso. Mas é importante entender os princípios que estão contidos aqui na palavra de Deus. Amém? Veja bem que eles vão a um lugar distante, né? Um lugar deserto, e a palavra do Senhor diz que já era final da tarde, e os discípulos disseram assim: mestre, esse povo já está seguindo o Senhor, e a palavra diz aqui, se você for estudar, alguns dias as pessoas estavam correndo atrás de Jesus, estavam sem mantimentos, alguns sem comer nada. Jesus olha para eles e sente profunda compaixão, amém, irmão? Eu quero que você saiba que o Senhor olha para você e para mim, e Ele sente de nós, amém? Profunda compaixão. Você acredita nisso? Todas as nossas situações. Eu não sei que de repente está passando alguma coisa, mas a grande verdade é essa.
E aí Jesus olha para eles e fala assim, ó, não despeça, dê mesmo vocês. E aí no livro de Lucas, amém, irmão? Esse mesmo texto vai falar que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Olha que coisa, irmão. Então ele fala essa frase, não despeça o povo, mas dê vocês mesmos eles comer. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, amém? Mas fez isso, a palavra diz, para testar a fé dos discípulos. E os discípulos disseram assim, mestre, nós não temos nada. Consultaram as suas finanças, disseram assim, ó, se nós formos comprar pão e nem tem onde comprar aqui, só não vai dar para disciplina nem para saída. E a palavra diz, irmão, que eram 5.000 homens, porque antigamente só se contava os homens, mas a multidão era de 15.000 pessoas aproximadamente, amém? Imagina, irmão, nossa cidade tem uns 17.000, não é isso? Imagina uma cidade ali, acompanhando Jesus, Jesus ora para eles, ele já sabia o que ia fazer. Mas é importante, irmão, nesse texto, que aparece um personagem, um menino, amém? Fala moço, fala menino, ele aparece do nada. E ele oferece os 5 pães e 2 peixinhos, amém? Ele faz uma oferta para o ministério de Jesus, amém? Faz ali oferta, mas ele pensava assim, olha, se ninguém mais comer, pelo menos o mestre vai comer e os seus discípulos vão comer. Quem está entendendo a glória a Deus, né? Fez uma oferta para o sustento de Jesus. E a palavra fala assim, amém, irmão? Isso que é importante entender, que tudo que nós colocamos na mão do Senhor é abençoado, amém, irmão? E é multiplicado. É abençoado. A palavra diz que ele pega aqueles pães, né? E ali você já sabe como é que funciona a multiplicação. Ele pede para que o povo se assentasse. E ele começa a distribuir, amém, o pão, e o pão não acabava mais. Conforme partiam, a palavra do Senhor diz que Jesus partiu o pão e ia se multiplicando, multiplicando. E os peixes, amém, irmão? Se multiplicando. A verdade é que todos comeram. E ainda sobraram 12 cestos. Fala assim, ó, 12 cestos, amém? E aí não tem coincidência na palavra do Senhor. Aqui fala, nós temos no nosso calendário, amém, irmão? 12 meses. E eu acredito que seja uma representação da provisão de Deus para a nossa vida durante todo o nosso ano. Você pode dar glória a Deus? Mas é importante que o menino oferta, irmão. E ele oferta, ele não pensa nele, no que ele já devia ter vindo de muitos dias aí, 3 ou 2 dias de fome, e guardando aqueles peixinhos. Mas quando ele ouve que não havia nada, ele oferece aquilo, irmão. E é maravilhoso entender que o que nós colocamos na mão do Senhor, meu irmão, é abençoado e multiplicado. Isso é algo importante você entender. Mas também, irmão, quero que você entenda que há no Senhor Jesus um poder de provisão para a tua vida. Amém? Você acredita nisso? Olha o que a palavra diz no livro de Isaías que nós lemos, que o Senhor, né, Isaías 64:4 diz que Ele trabalha para nós. Irmão, Deus trabalhando para nós, eu acredito que é uma coisa extraordinária. Você já pode ter. E o que é mais importante, irmão, é que a palavra diz que Deus nunca faz nada sem antes avisar os seus profetas, amém? E eu lembro de uma vez, eu conto essa experiência porque para mim foi muito marcante, e é uma grande verdade. E há muito tempo atrás eu cheguei nesse ministério e eu auxiliava meu pai, e eu tive um sonho com ele, e Deus vai falar muito através dos sonhos com a sua vida. Você recebe isso, amém, irmão? A palavra não volta vazia. Deus vai se comunicar com você através dos seus sonhos. É assim que Deus faz. É algo que é frequente na palavra de Deus. Mas por quê? Porque, irmão, se você ler o livro de Isaías, a palavra diz que Deus é um Deus que revela o que vai acontecer, amém? E o que vai acontecer, hoje, nessa noite, eu quero crer que Deus revela hoje para nós o que Ele vai fazer na vida dos irmãos aqui, amém, irmão? Eu acredito nisso. Há um poder de multiplicação e um socorro de Deus no sobrenatural, em questão de provisão. E a palavra diz então que o Senhor não faz nada. E aí eu tive esse sonho há muitos anos atrás, e eu não entendi muito bem, mas eu vi o meu pai atravessando um grande rio. Era mais ou menos tipo o rio Tietê, de uma margem a outra, e as ondas muito fortes, e eu vi ele como se um barquinho naquelas ondas violentas, e quem olhava assim, meu Deus, ele vai afundar, né? Mas ele passa da outra margem, e ele atraca bem devagarzinho, suave, do outro lado, amém? E aí eu acordei naquele sonho. Eu falei, meu, o que é isso? Que negócio é esse, né? Que sonho estranho. E é importante, irmão, quando o sonho é de Deus, veja bem, você vai ter uma característica, você vai lembrar de detalhes. Quem está entendendo, amém, irmão? Eu me lembrava dos detalhes, e aí é maravilhoso. E, irmão, alguns dias depois, o meu pai teve um problema sério de coração, ele fez 4 pontes de safena, amém, irmão?
quase partiu, né? Eu trabalhava auxiliando aqui, e o Senhor falou para mim o seguinte, ó, presta atenção que vai acontecer. O seu pai vai passar por um problema, e você vai ter que assumir esse lugar. E irmão, eu era simplesmente, eu ministrava, né, tocava, auxiliava ele. Mas Deus me preparou. E ele disse assim, mas você não tenha medo. Isso vai acontecer, mas tudo vai acabar bem. Você pode dar glória a Deus? Irmão, Deus, Ele não faz nada antes de anunciar através de seus profetas. A palavra de Deus é a profecia, amém, irmão, sobre a sua vida. E aí é interessante quando você ouve uma palavra que é de Deus, veja bem, se você estudar a Bíblia, a palavra diz assim que a palavra de Deus tem a capacidade de dividir a alma e o espírito. Fala assim para o seu irmão, você sabe que a alma e o espírito não são a mesma coisa. Você já sabia disso, amém, irmão? O espírito, amém, irmão? Por exemplo, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo na sua vida, amém? E você nasce do Espírito, mas a sua alma continua a mesma. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você sente que você foi feito filho de Deus, e é alguma coisa que queima dentro de nós. Está aqui, amém, no nosso interior. Você sabe que você é filho de Deus, mas a sua alma, fala assim, a minha alma é a minha mente, é o meu raciocínio, amém, irmão? Então a palavra diz que ela chega na divisão da alma e do espírito. Muitas vezes, amém? E nós vamos falar sobre o Salmo 23 também aqui. Você passa por uma luta muito grande. E você fica assustado pelo tamanho da luta, pelo tamanho do horror da situação. Mas dentro de você, quando você é de Deus, eu sei que você, quem é de Deus, levanta e fala assim, ó, eu sou de Deus. Fala, o Espírito Santo habita em mim. Ele habita em mim e ele se comunica comigo, no meu espírito. Mas às vezes Deus se comunica com o nosso espírito, mas a nossa alma ainda não está preparada, amém, irmão? E a gente começa a ver tudo com o olho natural. Mas dentro do nosso espírito nós sabemos que Deus não nos abandonou, amém, irmão? E que Ele vai prover. Pela palavra dele que diz Isaías que Deus trabalha mesmo nas lutas mais terríveis. Se Deus falou dentro de você, olha, fique em paz. Foi o que aconteceu comigo, amém, irmão? Ele falou dentro de mim, e dentro daquela luta terrível, eu sabia que Deus tinha uma resposta para mim. Porque dentro de mim, do meu espírito, amém, irmão? Confirmava, fique em paz. Mas a minha alma ficava aflita, amém? O que a palavra fala assim, ó? O corpo, né? Fala, o espírito está pronto. Mas, o que fala? A carne é fraca, amém? O que quer dizer isso? Meu espírito está pronto. Eu sei que Deus pode fazer, que Ele é capaz de fazer, que Ele vai fazer. Porque Ele é fiel. Mas o meu espírito sabe, mas a minha mente às vezes vacila. Quem está entendendo? E talvez hoje você aqui esteja passando uma luta muito grande, meu irmão. E Deus fala agora através com você, e você sente no coração queimar. Fala, Deus está falando comigo aqui. Mas vai você na sua alma, você visualiza o problema, fala, mas é difícil. Mas Deus faz o impossível. Diga glória a Deus. O impossível. E aí, irmão, a gente vê aqui a multiplicação. Para pensar, meu irmão. Como é que Deus pega 5 pãozinhos, amém? Né? 5 pãezinhos. E ele, irmão, Ele multiplica para 15 mil pessoas, amém? E é uma coisa muito absurda. E Deus faz um absurdo mesmo, amém, irmão? Quando você for esperar milagre, não espere. Como é que Deus vai fazer? Não dá para saber. Mas Ele vai fazer, amém, irmão? E Ele faz de um jeito extraordinário. E aí, você imagina, Jesus partindo o pão, e o pão, irmão, esticando, partindo e multiplicando, é uma coisa muito maluca. E a palavra diz assim, que era o final da tarde, mas todos comeram de uma forma extraordinária. Eu acredito como nunca comeram na vida, amém, irmão? Né? Você entende? O que Deus faz, quando você coloca a tua vida, irmão, na mão de Deus, isso que eu quero te falar nessa noite. Quando você coloca a tua esperança, a tua vida, a tua família na mão de Deus, o que vai acontecer é milagre. Você pode acreditar nisso, amém? Então você está aqui hoje, talvez você esteja passando um momento que é muito assustador. Mas se você veio aqui hoje, o Senhor está dizendo, coloca a tua vida na minha mão e fica aí esperando para ver o que vai acontecer. É sempre igual, amém, irmão? É sempre igual. Se você for ver, amém, irmão? Eu quero só que você antes, mas quero que você abra o Salmo 23 aí. E é isso que nessa noite nós estamos falando, da certeza, irmão, do que fala. A palavra diz assim, ó, Davi, veja bem, meu irmão, Davi, ele ficou praticamente 12 anos sendo perseguido, amém, irmão? Se você for ver Moisés, amém?
Moisés ele foi rejeitado e ele ficou 40 anos, amém, irmão, escondido no deserto. Uma das coisas que mais, irmão, machuca a nossa vida é a rejeição, amém, irmão? Rejeitado. Ser rejeitado, ser colocado de lado, ser esquecido, é algo muito que fere a nossa vida, amém? Se você não passou, você vai passar, mas vai passar rápido, amém, irmão? Mas a verdade é essa: todo ser humano serve de Deus, que Deus tem um plano para ele. E eu acredito, irmão, que você foi chamado porque Deus tem algo muito poderoso para a tua vida. Você acredita nisso? Poderoso. E você nem pode falar que você falar o que você pensa que Deus tem para você. As pessoas não vão acreditar ou vão falar, como ele se acha, amém? Mas Deus tem colocado no seu coração. E aí, veja bem, a palavra diz assim que Moisés, ele separa a luta de 2 hebreus no Egito, e os hebreus dizem assim: quem que você pensa que é, né? E aí, Moisés é rejeitado pelo seu povo, é rejeitado pelos egípcios, amém, irmão? E ele fica 40 anos, irmão, escondido. Se você for ver a vida de José, José foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi desprezado, vendido, você já sabe a história. E se você for ver Davi, amém, irmão, foi ungido rei, mas ele foi rejeitado, desprezado. E a rejeição é algo que dói em nós, amém, irmão? Mas eu vou falar assim, olha, todo servo de Deus, você é um servo de Deus, eu sei que você sabe disso, vai passar por esse processo. Fala assim, esse processo serve para eu entender a minha dependência de Deus, tanto no tempo da minha força, quando a força da minha vida for retirada. Quem está entendendo? Deus trabalha através disso, amém, irmão? E Deus trabalha no tempo também, mas em tudo isso, o que eu quero dizer para você, o que diz o Salmo 23, vamos ler lá então, amém, irmão? O Salmo 23, ele diz o seguinte, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, uma coisa eu sei, nesses 50 e poucos aninhos da minha vida, eu não sou o Senhor da minha vida, amém, irmão? Quem é Deus. Isso é para você também? Amém? Porque quem fala aqui é o Salmo 23, quem escreve esse salmo, amém, irmão? É Davi, nos momentos mais terríveis da vida dele, dormindo, irmão, preste bem atenção. Davi, ele era perseguido por Saul injustamente, e ser injustiçado é terrível. Ele dormia nas cavernas, cercado de escorpiões, serpentes poderosas, amém, irmão? Né? Nesses lugares terríveis, com risco de vida, mas ele fazia uma oração seguinte, ó: eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, amém? E sabe por que disso, irmão? Porque o Salmo 23 revela o coração de Davi, que ele diz assim, ó: o Senhor, como fala aí, ó, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmão, vou te falar, se o Senhor é o teu pastor, nada vai faltar para você. Você recebe isso aí? Mas, irmão, preste bem atenção, eu não sou mais o Senhor da minha vida, e as minhas decisões, as nossas decisões, não são mais minhas decisões, mas são pautadas pela palavra de Deus, pelos conselhos de Deus, amém? Isso aí quer ser. Então se o Senhor é teu pastor, nada vai faltar para você, amém, irmão? Mas aí, vamos lá, Davi passando nesse processo, tudo faltando para ele, né, meu irmão? Não é verdade? Ele fala, o Senhor é meu pastor, não é, tudo faltava para ele, faltava segurança, faltava tudo que você podia imaginar, mas ele escreve porque dentro dele, agora que eu te falar, meu irmão, quem tem uma vida com Deus, uma vida de intimidade, dentro dele, o Senhor fala no íntimo dele. E não é mais aquilo que a gente vê, mas é aquilo que a gente sente dentro de nós, amém? Não é mais a nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto, é o nosso espírito que manda. Davi escreve aqui, ó, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sabia disso, amém, irmão? E ele sabia que o processo dele ia acabar. E é importante, irmão, que quando o Senhor... Veja bem, a ovelha é um bichinho muito inocente. Fala assim, ó, pro seu irmão, graças a Deus que você é ovelha. Fala para ele. Fala assim, você é ovelha. Fala para ele aí. Graças a Deus, amém? É ovelha. O bode é parecido com a ovelha, né? Mas tem o chifrinho, né? E ele é cabeçudinho, ele resolve tudo na cabeçada, né? Não. Mas a ovelha não tem atitude, irmão. A ovelha não tem atitude. Quando ela vê o pastor... Ela pode estar no deserto, mas quando ela vê o pastor, ela vê comida, amém?
Quando ela vê o pastor, ela pode ver até um urso e um leão, mas quando ela vê o pastor, ela vê um cajado. Porque se o urso vier, pé na cabeça dele, quem está entendendo? Ou se o leão, pé. E você sabe que o cajado do pastor é um negócio, você já sabe disso, amém, irmão? Ele é bem comprido e ele tem uma curva na ponta, é isso? E essa curva, amém, irmão? É importante porque se tiver uma serpente, o pastor vem, cholepe, joga fora. Quem está entendendo, amém? E quando a ovelha vê o pastor, ela vê isso, amém, irmão? A ovelha é um bichinho, por que nós somos um bichinho, amém, ovelha? Porque nós não nos preocupamos. Jesus falou que é uma ordem isso. Não vos preocupeis com coisa nenhuma, que você não comer, vão beber e vão vestir. Porque essas coisas o seu pai sabe o que vocês precisam e cuida de tudo isso. Diga glória a Deus. É ele que fala, amém? Então, mas o pastor, meu irmão, é isso. Ele simboliza tudo isso. E aí, irmão, interessante que há uma história, e é verdade, amém? E é impactante, mas é verdadeira. Quando uma ovelha é muito teimosa, meu irmão, aquela ovelha que vê um penhasco, ela vai brincar. Está indo para o buraco, não sabe porque é um bicho inocente, mas vai se espedaçar lá embaixo. O pastor vem com o seu cajado e cata ela, amém? E aí, irmão, vamos lá ver. O pastor ela vê um leão, vê um urso, né? Mas ignora o perigo e vai correndo para a boca do mal. O pastor vem, cata ela de novo. É assim que Deus faz com a gente. Mas há uma característica muito importante, irmão, e verdadeira. Quando a ovelha é muito teimosa, o pastor não tem outra saída, a não ser quebrar a perninha dela, amém, irmão? Quebra a perninha, e é muito legal, porque ela fica em possibilidade de andar para lá dentro. Aí o pastor pega aquela ovelha teimosa, pega no colinho e para todo lado leva no colinho, amém, irmão? Sabe que muitas vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus dá uma quebrada na nossa perna. A gente é literalmente quebrado. E a gente chega num lugar que você não pode fazer nada. E aí você fica no colo do pastor. Amém? E eu posso de repente estar falando aqui, e alguém pode estar passando esse processo. Amém, irmão? Mas eu quero que você saiba no seu íntimo, você sabe disso. No seu espírito, que você é de Deus. E que Deus ama você. E o que está acontecendo, amém, irmão? Muitas vezes é para trazer você mais perto. A grande verdade é essa. Mas imagina que Davi, amém, irmão? Escreve aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer assim, ó, fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, amém, irmão? Em pastos verdejantes, irmão. Que coisa maravilhosa, irmão. Na minha vida eu percebo isso, irmão. Que é assim. Quando você depende de Deus, Deus cuida de você. E algumas vezes você fica assustado com o cenário. Mas você sabe, amém, irmão? Que o pastor da tua vida é Deus. É importante, o que fala? Olha o que aquele versículo importante a gente leu. Que Deus trabalha, amém, irmão? Para aqueles que esperam por Ele. E se você tem esse sentimento no seu coração, e se você entende esse versículo que é o mais importante do Salmo 16, diz assim, ó. Eu sei que certamente a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos entender o que é isso, a bondade é a bondade de Deus, amém, irmão? Agora, misericórdia é o seguinte, quantas vezes na nossa vida a gente destrói o nosso futuro, a gente, irmão, entra num lugar que a gente não deveria ter entrado, mas a palavra fala aqui, olha, que certamente, você precisa ter essa certeza, que a bondade do Senhor acompanha a tua vida. Quando uma porta fecha na cara do crente, irmão, pode ter certeza, vai abrir um portãozão. Diga glória a Deus. Amém? Quando o crente, amém, irmão, alguma coisa acontece, ele perde alguma coisa, você pode ter certeza. O que Deus vai fazer, meu irmão, é sobrenatural. Porque Ele tem essa certeza. Ele diz assim, ó, certamente que a sua bondade e misericórdia vão me acompanhar. Agora, misericórdia, meu irmão, é você tá vivendo alguma coisa que de repente você disparou o gatilho para viver isso aí. Mas ainda assim, olha o que fala a palavra de Deus. A palavra diz assim, que a misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida, ainda que a gente tenha feito a maior cabeçada, a maior burrada. A palavra do Senhor diz, e é uma verdade, irmão, esse versículo você vai encontrar, que quem vive do passado é museu, amém? Já leu esse versículo? Ô louco, pastor, não está isso aí. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já ficaram para trás. Para trás, irmão. Sabe, tem pessoas que elas são atropeladas pelo passado dela.
Camarada vai lá, porque todo sonho do brasileiro é ter uma conta na Casas Bahia, é isso? Né? O cara vai lá, animado, né? Quando ele vai no cadastro, de repente, amém, irmão? De repente, vê lá, o nome está no Cearasa e no SPC, amém? Nem sei falar o nome dessa maldição, né? Tá lá. Camarada foi comprar, o passado dele atropelou ele, meu irmão. Meu Deus. E aí isso fica... Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sei lá o que vai acontecer, mas Deus, quando você espera que Deus faça, Ele vai fazer um negócio tão absurdo como os pães que eu te falei, amém, irmão? Como é que você pode cortar o peixe morto e o peixe crescer o rabo dele de novo, amém, irmão? Eu acredito que era assim na multiplicação, e eu acredito que os dedos de Pedro, de Tiago, ficaram doídos, de tanto que eles partiam o pão, e, irmão, a palavra do Senhor diz que eles separaram para 15 mil pessoas, imagina, irmão, o tanto que demora que foi de arrancar rabo de peixe e o peixe nasceu rabo de novo. Mas é isso que aconteceu. Então, se você crê, amém, irmão? E é importante isso, que o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Amém, irmão? Nada. É importante você, e é importante você ter no seu coração essa certeza. Certamente, isso é para a minha vida. Mas, irmão, veja bem, o que diz aqui, ó, vamos ler o Salmo 20, eu vou acabar rápido, amém? Versículo 3 diz assim, ó, versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Eu acredito, irmão, que esse ano é um ano de descanso para muita gente, eu acredito, amém, irmão? Eu acredito porque a palavra, sempre quando eu leio a palavra de Deus, irmão, e é tão maravilhoso, essa semana nós tivemos uma experiência, eu estava lendo uma palavra, daqui a pouco a pastora entrou no quarto, e ela falou assim, não é possível, você está lendo a mesma palavra que eu estava lendo, né? E aí, a Gabriela ouve a gente falar, eu estava lendo essa palavra também, quem está entendendo, amém, irmão? A palavra é a boca de Deus. Quando você, amém, irmão, levantar no seu dia, irmão, você precisa, antes de qualquer coisa, fazer o seu devocional. O que é devocional? Você vai na tua sala, dobra teu joelho e fala a oração do Pai Nosso, que fala o seguinte, Pai Nosso que está no céu, venha a nós teu reino, né? Livra a nossa vida de todo mal. Quando você faz isso, amém, irmão? Quando você faz o seu devocional, tudo o que ia acontecer de ruim naquele dia é aniquilado. Quem está entendendo, amém, irmão? É importante, mas Deus sabe. Não, eu sei que Deus sabe, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar, a oração do Pai Nosso é um modelo, irmão. Todo dia você fala, Pai, vem com o teu reino sobre a minha vida, amém, irmão? Sobre a minha casa. Tem que pedir. E aí, amém, irmão? Você vê aqui o Salmo 23 dizendo o quê? Ó? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me faz descansar em águas tranquilas. Uma coisa, meu irmão, que eu acho importante a gente deixar aqui, para os servos de Deus, porque é assim que funciona, e eu me lembro sempre do pastor João, ele foi meu presidente da mocidade, um menino novo, eu conheci ele, e ele queria muito, amém, irmão, ser delegado. Ele prestou 10 vezes, amém, irmão, e foi reprovado 9 vezes, amém? Mas na 10ª vez, ele passou. Diga glória a Deus. Irmão, a resiliência, o que é isso aí? É a capacidade do servo de Deus, falando com gente de Deus aqui, de você resistir às pancadas da vida, às decepções, mas dentro de você, o Espírito Santo fala assim, ó, calma que eu vou te levantar. Isso é ser servo de Deus. É você, irmão, ter a certeza que Deus, o Senhor é o teu pastor e nada vai faltar, Ele vai te fazer repousar nos pastos verdes, vai te levar às águas tranquilas, amém? Mas todos nós passamos pela prova do tempo, amém, irmão? E eu estou falando para você, o camarada demorou 9 anos, e eu acredito que um monte de gente fala, para com isso aí, que loucura, deixa esse negócio aí, vai fazer outra coisa da vida. Fala, não, eu vou ser delegado. Irmão, a resiliência é uma certeza. O que a palavra fala para nós? O que é a fé? Hebreus 11, a fé é a certeza que Deus vai fazer aquilo que você crê que Ele vai fazer, amém? E você se manter no seu posicionamento. Ultimamente a gente está falando muito de posicionamento, irmão. Posicionamento é você ficar firme enquanto o vento sopra, enquanto a tempestade bate em você, mas você fala assim, ó, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja bem, Ele vai preparar para mim, né, águas tranquilas, um tempo de descanso, e Ele
refrigera a minha alma, irmão. Refrigerar a nossa alma, grande coisa, grande importância. Quando o desespero bater em você, na sua vida, na sua casa, meu irmão, lá no território da sua casa, olha para tudo o que Deus te deu e dá valor naquilo que Deus te deu. Se você passa por uma luta, um tempo difícil, você olha e fala assim, ó, eu tenho meu filho, minha filha, e eu tenho a palavra de Deus, e o Senhor é meu pastor. E Ele falou que se eu me manter, Ele vai me levar ao lugar de tranquilidade, ao lugar de refrigério da minha alma. E irmão, o versículo, parte B do versículo diz assim, ó, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Uma coisa que o servo de Deus, eu e você temos que saber, irmão, é que no momento de lutas, dificuldades, adversidade, desertos, vão aparecer oportunidades para a gente pecar, amém, irmão? Para a gente sair do curso de Deus. Talvez uma proposta indecente, talvez uma proposta que você vai deixar o teu ritmo de servir a Deus, ou de ser fiel a Deus, e vai pegar outro caminho para você seguir o caminho da sua cabeça, em vez de seguir o caminho do Espírito está te dizendo, aí você vai tomar um caminho, mas o que diz aqui, ó? Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Irmão, tudo que você faz, e diz assim, ó, eu estou numa situação difícil, mas eu não vou abrir mão, amém? Uma vez ofereceram para mim, se você tem, fica em paz, amém, né? Por que você não coloca a sua antena do gato, amém? Lembra do gato? A internet é cara e tal, mas o gato é mais barato. Quem sabe do gato? Sabe aquele gato tentador? Né? E aí eu fiquei, meu Deus, né? O gato está aqui, mas a coisa certa é aqui, né? E aí fala assim, não, eu sou servo de Deus. E aí você sai fora do gato, amém, irmão? Paga, né? Mas você não estende a tua mão para... Fala assim, ó, graças a Deus, estende a mão, graças a Deus, que lá em casa não tem nenhum gato. Só tem o Loki, o Jove, né, que é os meus, né? Mas isso aí não tem, né? Estou falando aqui, ó, o que fala a palavra de Deus? Está falando aqui, irmão, de uma caminhada do servo de Deus. A coisa está brava, mas ele fala, não, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele fica com aquilo que Deus falou para ele. E aí ele não estende a mão para a injustiça, ele fica na fidelidade dele. Olha isso aqui, ó. E ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, eu não temerei mal nenhum. Irmão, esse problema, fala para o seu irmão assim, esse problema não vai te destruir, cara. Fala para ele, esse problema não vai te destruir. Mas vai para manifestar, servir para manifestar a glória de Deus na sua vida. Você acredita nisso? Não vai te destruir. Fica com medo não, meu irmão. E aí, onde que eu vale, o que fala aqui? Onde que eu ando pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás... Irmão, essa é a certeza que você tem que estar. Você tem certeza, Deus fala com você? Fique em paz, irmão. Fique em paz, porque se você tem no seu coração, que fala na divisão, é aqui mesmo que o Espírito fala assim, ó, é aqui que o Espírito habita, amém, irmão? E a alma habita aqui, amém? E aí, diz assim, ó, ainda que eu ande por este vale de sombras de morte, eu não terei medo nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, que é o teu cajado me consolam, irmão. Coisa mais maravilhosa. Uma coisa que a gente, sabe, é muito perigoso para nós, e é uma lei que a gente sempre ensina para a igreja, o diabo sempre vai querer desestabilizar você nas suas emoções, fazer você ficar com raiva de alguém, aí ele fecha teu caminho, amém? Quem está entendendo? É a estratégia mais prática do diabo. Quando ele quer travar a vida de um homem ou uma mulher de Deus, ele coloca alguém no caminho dele para infernizar, para atormentar, para que você trave o seu coração, porque na ira do homem não opera o favor de Deus, né? E aí você diz, não, Senhor, mas só um soquinho nele, né? Não, amém, irmão? Ó a revelação, hein? Só um, não. O que fala aqui? Fala da justiça de Deus, né? E quando você, o que fala a palavra do Senhor? Na ira do homem, não opera o favor de Deus. Senhor, mas uma oraçãozinha só, né? A palavra fala assim para você orar pelos seus inimigos. Diga glória a Deus. É uma lei espiritual, porque quando alguém se levanta contra você, primeira coisa, ele não é, amém, irmão? Nossa luta não é contra o carne, contra o sangue. Ele é simplesmente uma marionete do mal, quem está entendendo, amém, irmão?
Mas se você entrar na onda do diabo, irmão, você trava a tua vida. Trava mesmo, tudo. Fica tudo travado, porque na ira do homem não opera a favor de Deus. E essa é uma técnica do diabo muito grande. Então, o que a palavra fala aqui, ó? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. O que eu quero dizer para você, irmão? Quando alguém se levantar para você, fique em paz. Porque o cajado do pastor vai dar logo na cabeça dele. Fala aleluia. Ai, pastor, então eu já vou pedir para o senhor adiantar, né? Não, amém, irmão? Fica em paz. Você precisa saber, certamente, que a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que fala a palavra do Senhor, irmão? Ai daqueles que se levantar contra os ungidos do Senhor. Põe a mão na cabeça e fala assim, eu sou ungido do Senhor. Davi não se levantou contra Saul, porque sabe, se ele fizesse alguma coisa, ia se dar mal, era ungido do Senhor. Então você não pode, você tem que ficar em paz. Porque, olha o que fala aqui, ó, ainda que eu passe pelo vale, amém, irmão? Nesse vale aí que eu estou te falando. O que ele fala aqui, ó? Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O cajado dele vai alcançar e vai fazer justiça para você, amém, irmão? Vai, e aí, vamos encerrar logo, diz assim, ó. Isso aqui é o mais maravilhoso, irmão. Vai comigo aí no versículo 5, assim, ó. Prepara uma mesa perante os meus adversários. Sabe aquele cara que está doido para você cair? Caiu! Lembrou de alguém? Parem. Sabe, irmão, cara que fica torcendo para você cair, não veja a hora, vai cair. Tem isso aí, você sabe que tem até uns caras capetados, né? E aí, meu irmão, olha o que a palavra fala assim. A Bíblia fala o que para nós aqui, ó? Que Deus vai preparar uma mesa. Vou lembrar de novo, nossos inimigos não são aquelas pessoas. A nossa luta é contra o inferno, amém, irmão? Mas usa esses personagens também. Mas o que fala aqui, ó? Isso aqui é para você, irmão, nessa noite. Deus vai preparar uma mesa perante os seus inimigos. A enfermidade que está te atormentando, irmão, você vai comemorar, porque Deus vai te livrar. Mas realmente tem, né, meu irmão? Você fala, alguém, e é um negócio, irmão. Olha o que Jesus falou, tudo que você quiser que os homens façam para você, faça para eles então. Quem está entendendo, meu irmão? Olha que lei. Tudo que você quiser que alguém faça para você, faça para eles também. Se quiser ser perdoado, perdoa. É isso? E aqui fala o seguinte, ó. Preparas uma mesa na presença de quem? Irmão, os caras vão chorar. O diabo vai falar assim, ó, esse ano o diabo vai chorar. Ele estava torcendo para te derrubar. E irmão, ele vai ter que engolir o que Deus vai fazer esse ano. Você recebe isso aí? Vai ter que engolir. E aí as pessoas, peraí, como é que ele saiu daquela lá? Estava numa quebradeira, estava numa onda ruim. Mas Deus vem e faz o quê? Prepara uma mesa, meu irmão. Deus está preparando mesa para pessoas aqui. Amém, irmão? Você recebe isso daí, ó. E aí fala mais o que aqui, ó. Preparas uma mesa diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E você sabe disso aí, você é um crente muito bom, amém, irmão? O cálice, quando fala no cálice, o que é? O vinho, antigamente, amém, irmão, não tinha suquita, não tinha Fanta, coca, amém? Mas o suco de uva era o máximo, diga glória a Deus, quem entendeu? Aí tinha os camaradas que exageravam, tinha suco fermentado, outro não, suco de... Está entendendo? Mas quando fala de vinho aqui, meu irmão, a palavra fala que o cálice, o que fala aqui, ó? Vai ungir a minha cabeça com óleo, te levantar e vai o quê? Fazer que o seu cálice transborde, irmão. Você vai dançar de alegria esse ano. Quem recebe essa palavra aí? Pastor, mas é tudo tão absurdo. É absurdo, irmão. 5 pãozinhos transformar para 15 mil. É absurdo um peixe, que não acaba nunca mais. Irmão, espere pelo Senhor. Vocês não guardar mais nenhum versículo, guarda Isaías 54:4. Deus está trabalhando para você. E te trouxe hoje aqui só para você ouvir isso que eu estou te falando. Espere porque Deus está trabalhando para você. E você vai ver a mesa sendo colocada diante de você. É uma verdade muito poderosa. E vamos encerrar dizendo o seguinte, olha lá. Quero até convidar os irmãos para ficar de pé. Quero que você abra suas mãos e fale assim, ó, uma certeza eu tenho. Fala assim, uma certeza eu tenho. Eu não sei como é que Deus vai fazer.
Aos meus olhos parece que é impossível. Mas uma coisa eu tenho dentro do meu coração: o Senhor é o meu pastor. Eu não sou o pastor da minha vida. Eu não decido as coisas da minha vida. O Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Mas você precisa entender, olha. Fala assim, ó, certamente, eu tenho uma certeza. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lembra, irmão, da irmã Holanda que eu te falei aqui? 100 anos de idade, meu irmão. 100 anos de idade, aquela senhora, ela partiu desse mundo e aquela casa era uma casa cercada por filhos que fazia tudo para ela. Eu me lembro que a gente ia lá, era igual um bebezinho, a avó de 100 anos, né? Comidinha, massaginha no pé. A palavra do Senhor diz aqui, irmão: certamente que a sua bondade e a sua misericórdia vão seguir a minha vida todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmão, tenha prazer de estar na presença de Deus. Tenha prazer de estar hoje aqui na casa do Pai. É a tua casa, meu irmão. Você é filho, é a casa do Pai. É onde você senta na mesa e come das coisas que vêm do céu. Irmão, hoje você está se alimentando da palavra de Deus. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus não esqueceu de você, está trabalhando para você. Vai colocar uma mesa diante de você. Vai te levar ao lugar de descanso que tanto você procura. E tanto procurou na sua vida. Com o seu braço, com a sua cabeça, com a sua inteligência. Sabe, irmão, mas tem coisas que só Deus pode dar para nós: paz e descanso. E é isso que Deus tem preparado para você. Feche os seus olhos, vamos começar a falar com o Senhor nessa hora? Comece a falar com o Senhor. Fala assim, ó, certamente, eu tenho uma certeza. Você vai falar com o Senhor, eu tenho uma certeza. Queria pedir só para o Ministério do Louvor vir aqui. Você pode sentar no seu lugar e você vai meditando assim, ó, eu tenho uma certeza. E você vai orando, deixa assim, do jeito que está o clipe, pode se assentar. Mas o Senhor é o meu pastor, e uma certeza eu tenho no meu coração: a tua bondade me segue hoje, me segue agora e vai me seguir para sempre. A tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu não desprezo a tua palavra. Você vai dizer, eu não desprezo a tua palavra hoje, Senhor. Porque tudo já está preparado para nós. Irmão, você acredita nisso? Tudo está preparado para você. A palavra de Deus não é que Deus vai fazer, já está pronto para você. É você tomar posse no seu coração. Ah, pastor, mas tantas vezes eu já ouvi palavras, ministrações assim. Irmão, é importante aquilo que você crê. Dentro do teu coração. Deus está trabalhando para você. Você é um servo de Deus. Você está no processo. Fala assim, ó, quem não suporta o processo. Fala assim, quem não suporta o processo não pode viver o sucesso. Porque Deus trabalha nesses lugares, no vale das sombras. Deus trabalha no tempo. Pastor, mas é sempre assim, faz 10 anos que é isso aí a minha vida. Não. Hoje lança a tua rede mais uma vez na palavra do Senhor. Lembra dos discípulos pescando? Ah, Senhor, já pescamos a vida inteira desse lado, não sai nada disso aqui não. Mas o Senhor diz, ó, sobre a minha palavra lança a tua rede mais uma vez. Sonha mais uma vez, sonha mais uma vez. Sonha mais uma vez, meu irmão. 2025 é o ano que Deus vai colocar uma mesa dentro de você, vai te levar nos passos verdejantes. Acredite nisso. Porque você não é mais o pastor da tua vida. Antes era diferente, era você que conduzia a tua vida, era a tua cabeça, era teu coração. Mas agora não. Você colocou a tua vida na mão de Deus. E se você não colocou, coloca hoje. Coloca hoje, vamos fazer essa oração. Fala para o Senhor, Senhor, eu coloco hoje a minha vida na tua mão. Tu és o pastor da minha vida. E se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Nada. Hoje eu coloco diante do Senhor os meus sonhos. Irmão, sexta-feira nós vamos orar pela última vez pelos projetos de vida, amém, irmão? Eles estão aqui. Feche os seus olhos. Se você tem o seu projeto aqui, Pai, aqui está o projeto de vida dos meus irmãos. Aqui está, Pai, registrado
O que a tua palavra diz que o Senhor pode fazer? A palavra do Senhor diz que tudo é possível que crê. Não é que o Senhor pode fazer algumas coisas, não. Ele diz assim, tudo é possível que crê. E se você deposita a tua vida na mão de Jesus, meu irmão, é como o menino depositou aqueles peixes. Se você deposita. Então nessa noite eu quero que você fale no seu lugar. Comece a conversar com Deus. Fala, Senhor, eu deposito a minha vida na tua mão. Tu és o pastor da minha vida. E certamente que a tua bondade, o irmão, que Deus tem para você preparado é coisa extraordinária, se você soubesse. E a misericórdia de Deus, meu irmão, você deve deixar o passado para trás. Vou falar de novo. Deixa o passado para trás. O passado é cheio de ferida, é cheio de marca, é cheio de vergonha, é cheio de tanta cicatriz. O passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. É agora para frente, meu irmão. Chega. Deixa o passado, não deixa mais o passado te atropelar. Não importa o que as pessoas pensam, que elas dizem, a visão tem de você, não importa. O importante é a visão que Deus tem de você. Você é filho amado. E se Ele é teu pastor, nada vai faltar. Mas é importante nessa noite nós definirmos nossas posições. Eu quero que nessa noite, se você não tem certeza, fala assim, ó, eu quero hoje ter uma certeza. Eu faço do Senhor o pastor da minha vida hoje. Mês que vem nós vamos ter um batismo aqui, irmãos. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, entrega hoje. Se você nunca fez a oração, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Não quero mais ser dirigido pela minha mente humana, pelas minhas emoções, pelo passado. Não. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Irmão, se você quiser ter tudo isso que a palavra do Senhor diz, você precisa, como Davi, fazer. Fala isso, faz essa oração em definitiva. Fala, Senhor, hoje eu ponho o Senhor como pastor da minha vida. E eu sei que se eu colocar, nada vai me faltar. O Senhor vai fazer tudo o que diz aqui. Então nessa hora eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero que você fique de pé e diga assim, ó. Fala assim, ó, eu tenho. Fala para o Pai de Guerreiro, irmão, mas fala para o Pai de Guerreiro. Fala para o inferno ouvir. Fala para os anjos ouvir aqui. E fala para a tua alma ouvir. Fala assim, ó, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu tenho tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu posso todas as coisas. Tudo. Você pode tudo. Então nessa hora começa a falar com o Senhor. Senhor, eu me levanto. É importante que quando você sair dessa igreja aqui hoje, você deixe o teu passado para trás. E você saia a fim de um tempo novo. Isso é coisa que você tem que decidir. Vamos adorar o Senhor. Vou pedir, me deixa ficar na tua presença, Deus, na tua casa, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, me deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.
esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Irmão, em nome de Jesus hoje, creia nessa noite, não sai da mesma maneira que você entrou, sai diferente. Você está no esconderijo do Altíssimo, Ele é o teu pastor, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus, é o seu Deus. Lança a tua rede mais uma vez, se anima na presença do Senhor, se anima, irmão, troca a alegria, a tristeza pela alegria, troca as vestes de tristeza por vestes de alegria, meu irmão, se prepara, se prepara para viver os melhores dias com a sua família, com a tua esposa, com os seus filhos, com a sua casa. Não é mais sobre você, é sobre o braço daquele que te adotou, meu irmão. Veja bem, a palavra do Senhor diz que nós não somos, irmãos, pessoas que são órfãos, nós somos adotados por Deus. Nessa hora feche os seus olhos, Pai. Eu oro para o meu irmão, para que ele saia daqui com o seu coração alegre. O segredo é entender, igreja. Quando você sair dessas portas para cá, você tem que dar valor à palavra de Deus, e ela tem que ser a verdade da sua vida, ela precisa ser a realidade, não é se enganar, não pastor, a minha realidade é que me espera amanhã, não irmão, a sua realidade é o que a palavra de Deus diz para você que você é, que você tem e que você pode. A partir de agora as coisas vão mudar radicalmente, você pode crer. Se a porta se fechou para você, dá glória a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor vai abrir uma porta imensa para mim. Se alguém saiu da tua vida, glória a Deus, Deus vai trazer pessoas novas. Se a coisa ficou de um jeito ruim, meu irmão, dê glória a Deus, porque Deus vai escrever uma história linda. Com a mão dele, não vai ser mais a tua nem minha mão, é a mão de Deus que vai escrever uma história. Vou te falar uma coisa aqui, quantas vezes você passou por dificuldade e deixou Deus escrever sua história, e você viveu uma história linda que escreveu. Quantos tiveram essa experiência? Estava passando por um momento ruim, mas aí você colocou a tua vida na mão de Deus, e quando você percebeu, Deus escreveu um capítulo lindo da tua vida. Quantos já viveram isso aqui, irmão? Quantos já viveram? Esse momento ruim vai passar, irmão. Essa crise vai passar. Alegra teu coração. É Deus que cuida de você. Lembra, irmão, quando o pastor, uma ovelha vê um pastor, ela vê alimento. Quando ela olha e vê um pastor, ela vê segurança. Você é ovelha, meu irmão, e eu também. Deus está cuidando. A última coisa que eu quero pedir, põe a mão sobre o teu coração, bem sério, bem baixinho. Eu quero que os irmãos percebam, ouçam o que eu estou falando. Põe a mão no seu coração e fala assim, ó: certamente, eu tenho uma certeza, fala, eu tenho uma certeza que ao sair dessas portas aqui, a tua bondade e a tua misericórdia vão me seguir, e que por esses tempos breves eu vou ver a mesa que Deus vai colocar diante de mim, desses adversários que estão prontos para aplaudir a minha queda. Eles vão chorar, porque Deus vai, irmão, fazer um cenário maravilhoso. Deus vai levantar a tua vida igual um foguete. Você acredita nisso? É isso que o Senhor faz, é sempre isso que Ele faz. Mas Isaías 64 diz que Deus está trabalhando quando você está esperando por Ele. Se você fica na expectativa do milagre, o milagre vem. Se você esperar pelo milagre, o milagre vai acontecer. Se você desistir, a força acaba. É o teu coração, a tua decisão, é o que você espera. Você é lindo, novo ainda, para viver muito tempo de vitória. Então deixa o passado para trás. É um tempo novo. Se você crer, levanta as mãos e fala: eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Olha para o seu lado e fala assim: irmão, eu vou ver com os meus olhos o que Deus vai fazer na tua vida por esses tempos. Você profetiza sobre ele, fala assim: irmão, me convida para a vitória. Fala assim, ó, me convida para a festividade da vitória. Amém? Quem quer dar um glória a Deus bem forte aí, se assenta, dá um aleluia bem forte. Nós somos povo de Deus, meu irmão. Nós não somos derrotados, não. Nós somos vitoriosos. Vitoriosos. Deus abençoe. Quem está feliz com Jesus, pode levantar as mãos aí, dá um glória a Deus, amém? Aleluia. Irmão, quando a gente fala dessas coisas, de expectativa das coisas que vão acontecer, e aí eu olho alguns rostinhos aqui e eu falo: meu Deus, eles são testemunho que Deus pode fazer isso. O que Deus fez é maravilhoso. Então, meu irmão, né, eu vejo, a Adriele está aí também hoje. Cadê a Adriele? Está lá fora? Eu lembro da Adriele, quando foi ter o bebezinho dela, que momentos difíceis, né?
Que momento difícil. E agora está aí correndo atrás da bênção, é isso? Irmão, você vai ver isso aí e repete toda vez. É sempre a mesma coisa, Deus faz assim. Então, irmão, antes da criancinha nascer, tem algumas dores. Mas quem garante o parto dessa criança é Jesus, da glória a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer por você. Se prepara, nós somos uma igreja amada de Jesus, viu, irmão? Fala assim, ó, eu sou amado de Deus. Olha para o seu irmão assim, mas irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Fala assim, eu te amo, criatura. Fala para ele, aguenta firme que esse tempo vai passar. Aguenta firme aí, amém? Benção aí, irmão, como é bom ver a igreja reunida aqui. Nós já vamos encerrar. Irmãos, quero mais uma vez só reforçar então, amém? Nós vamos reforçar aqui. Se você puder, amém, irmão? Contribuir, você sabe, a palavra diz assim, Salmo 34, que até os leões, né, na floresta, é um bicho poderoso, e os filhotinhos dele, eles são defendidos, tem caça, o pai caça para eles, mas até eles, em tempos de dificuldade, podem passar fome, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que temem o Senhor, não tem falta de nada. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não, meu irmão. Nós explicamos bem nessa igreja que temer a Deus é você ter um alto respeito e ter em alto estima que Deus diz que é, amém, irmão? E quando nós tememos a Deus e ouvimos os conselhos de Deus e andamos por Ele, nós tememos ao Senhor e a palavra do Senhor diz que não falta nada. Mas, irmão, eu quero mais uma vez pedir para essas famílias que estão chegando, se você puder, vamos retomar o nosso trabalho de cesta básica em força total e é importante, toda vez que você doar alguma coisa, o Senhor vai te devolver. Amém, irmão? Se você der lá um saquinho de açúcar, irmão, pode ter certeza, Jesus vai te adoçar 10 vezes mais. Dá glória a Deus, amém? Não diga a mesma coisa do saco de sal, porque fica perigoso, amém? Né? Então, mas aí, vamos, irmão, socorrer. Então, que as pessoas que estão necessitadas, são tempos difíceis, mas Deus tem cuidado de nós maravilhosamente. Então, lançado aí, quarta-feira, quais são os recados que tem? Irmão, discipulado, nós estamos entrando agora num tempo de discipulado muito gostoso, amém? Gostoso mesmo, porque nesse mês já fizeram culto de, fizeram discipulado de homens e teve churrasco. Diga, glória a Deus. Me convidaram, mas eu não fui. Agora, vai de novo que eu vou, amém? Porque não deu para mim ir. E aí, irmãos, discipulado vai ser assim, gente, pelo menos uma vez por mês, nós vamos nos reunir, amém? Ou todos juntos, ou homens, mulheres, aí separados, mas a gente vai comer junto. Quem gosta, fala aleluia, amém, irmão? Só cuidado com as medidas aí para não exagerar, amém? Né? Então, ó, vai ser um discipulado muito legal esse ano, e a gente está mudando aí as características, uma vez por mês a gente vai se reunir para isso aí. E aí, aqui a gente tem, o que é que está aqui? Não estou chegando direito? Ah, tá bom, projeto de vida, amém, irmão? Sexta-feira, quem fez o projeto de vida? Levanta a mão aí. Só isso? Levanta a mão, quem fez o projeto? Alô, som, projeto. Ah, eu também estou levantando o que eu fiz, amém? Está aqui, estamos orando. Sexta-feira a gente vai orar, amém, irmão? Sobre ele. E nós vamos decretar, quero te convidar a vir na sexta-feira, que nós vamos tomar posse de todas as bênçãos que nós declaramos aqui. Na sexta-feira vai fechar com chave de ouro e vai ser bênção, amém, irmão? Deus abençoe. Tem mais algum recado, pastor? Alguma coisa? O culto das crianças está rolando lá ainda, Mike? Oh, aleluia, hein? Então tá bom. Então, irmãos, vamos ficar de pé que nós vamos embora. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Fala assim, que pena que o culto acabou. Não enganaram não, mano, mas tá bom. Tá bem? Irmãos, Deus abençoe você. Feche os seus olhos, Pai. Tem alguém nos visitando hoje aqui? É tudo de casa? Deixa eu ver, acho que é todo mundo de casa aí, né? Tem alguém nos visitando? Bênção. Feche os seus olhos. Semana que vem a ceia já, pastora? Não, né? Tá bom. Então tá bom. Quero agradecer o culto de ontem. Quem veio nas redes sociais do nosso culto de ontem, hein? Irmão, ficou muito lindo. Benção demais. E aí vamos ter os cultos de jovens muitas vezes agora. Feche os seus olhos, Pai. Te agradeço por cada um desses irmãos lindos que fazem parte da nossa família, Pai. Como eles amam o Senhor, Pai. Como eles amam o Senhor, é a força da vida deles, é a nossa força. Pai, nesta hora eu despeço a igreja do Senhor na paz do Senhor. Eu despeço eles na companhia dos anjos, eles não saem daqui sozinhos, Pai. Pai, os céus estão abertos sobre eles. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, aqueles que aguardam a abertura de uma porta de emprego, uma grande e poderosa porta vai se abrir, além do que eles imaginam. A igreja diz amém. Eu declaro que aqueles aguardam resultados de cura. Essa semana o Senhor vai curar, vai fazer milagres, Senhor. Nós temos visto o Senhor operando maravilhas. Pai, que o Senhor os abençoe grandemente e que nessa semana, qualquer causa na justiça que está paralisada, em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre você a mão de Deus e a liberação do favor de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai,
a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Não saia sem olhar para o seu irmão e falar assim, não adianta disfarçar, eu estou te vendo, me dá um sorriso, irmão, cumprimente, pelo menos uns